tão preocupada com o despreparo da filha. Busquei me aprimorar, frequentando aulas na Sorbonne, convivendo com os homens e mulheres os mais notáveis do nosso século, aprendendo com eles, não fazendo feio, não. Vivemos num hotel modesto, eu diria mesmo modestíssimo, onde eu cozinhava para nós três num fogareiro a álcool. Depois de 2 anos, fomos convidados a deixar a França em 15 dias. Disseram, La raison, vocês viajam muito. A convite da União dos Escritores Tchecos, fomos viver na Tchecoslováquia, no Castelo de Dobres, a uns 20 quilômetros de Praga. O castelo pertenceu a uma família de príncipes que, ao terminar a guerra, não gostaram da entrada dos russos na Tchecoslováquia. Abandonaram o castelo partindo para a França. Entregue ao Estado, o castelo foi transformado em retiro para escritores e artistas, local onde podiam trabalhar tranquilos ou passar os fins de semana com a família. Pagávamos uma pensão mensal com os direitos autorais dos romances. Também exilados de seus países, Pablo Neruda e Nicolas Guilhem passaram uma temporada no castelo e viraram nossos compadres. Pablo ficou enciumado quando Nicolás o provocou, dizendo ser o padrinho de João. Pablo não deu o braço a torcer e disse, pois eu vou ser la madrinha. Quando Paloma nasceu em Praga, os dois vieram ver a menina que acabara de vir ao mundo. E antes que Nicolás se adiantasse, Pablo disse, eu vou ser o padrinho de Paloma. O outro não perdeu tempo, e eu também. Grandes amigos, grandes amigos. A amizade é mesmo o sal da vida, Jorge. Quantos amigos tivemos sempre por esse país e por esse mundo afora? Meu Deus, muitos. Nessa ocasião, trabalhava para nós a dedicada Ausbieta. Vinha às horas certas ao salão trazer Paloma para mamar enquanto eu trabalhava. Ao ouvir o seu nome pela primeira vez, Jorge disse, que nome mais difícil de se pronunciar. É igual a rainha da Inglaterra. Elizabeth em tcheco é assim. Mas se quiserem, podem me chamar de Bichuska, que é o meu apelido. Pouco dotado para línguas, Jorge nem tentou aprender o tcheco. Como poderia pronunciar aquelas palavras sem vogais? E batizou-a de Ausbuceta. Ela achou o apelido lindo, mais doce que em tcheco, disse encantada com seu novo nome. Às vezes eu ficava trabalhando e lá vinha a nossa Ausbuceta trazendo um recado do malandro. Ele fazia a moça decorar a mensagem em português, coisas que em sã consciência ela não repetiria, como Dona Zélia, a senhora tem uma bela bunda. A custo eu contive o riso e mandei uma resposta. Pois a sua, seu Jorge, é chulada. E o malandro se divertia. Porque em tcheco, bunda significa blusão. Blusão de homem. Zélia, por favor, vá até o quarto buscar minha bunda que eu estou com frio, dizia Jorge diante do espanto dos amigos brasileiros que nos visitavam. Era um tal de bunda para lá e bunda para cá, transportada pela Ausbuceta. Depois que Jorge recebeu o prêmio Stalin no Teatro de Moscou, a situação no país se tornou tensa. Desenrolavam-se os processos de Praga para punir os traidores de Estado. Condenavam à prisão e à morte homens que até então eram comprovadamente heróis da causa socialista. Passamos a assistir os maiores absurdos, a viver num clima de desconfiança e medo. Nossa vida começava a ficar insuportável como sentimos no Brasil. Não achávamos graça em nada, nem mesmo naquele aprazível castelo de Dobres, onde passamos bons momentos. Felizmente, em meio a tanta tristeza, a tanta coisa horrível, nos deram uma boa notícia. A situação no Brasil começava a melhorar e em breve nós poderíamos voltar. Voltamos para o Brasil em 1952. Paloma com menos de 1 ano e João com menos de 5, falando as 3 línguas, português, francês e tcheco. Vivíamos num apartamento no Rio, em Copacabana. E em 1955, sem ter tido paz para escrever desde que voltara do exílio, Jorge pediu uma reunião com o partido e anunciou seu desligamento. Queria tempo para escrever. E aí eu me lembrei da história de Nisette, nossa amiga na França, que sofreu com a perda do seu amor por causa do moralismo e da militância. Eu tive um certo receio, sabe? Mas Jorge,
seguro e forte de si, falou ao partido. Cumprir as tarefas que me atribuem qualquer um pode, porém escrever os meus livros só eu posso. Disse e não voltou atrás, sem recuar de suas convicções de que o socialismo com democracia era o melhor caminho, e o socialismo sem democracia é fascismo. Jorge foi desligado das tarefas do partido e continuou amigo de Prestes, homem de sua estima e respeito até o fim. Fundou no Rio, com Oscar Niemeyer, o jornal quinzenário cultural Para Todos. Mesmo com dificuldades financeiras, o Para Todos durou 3 anos. Paloma achava que Oscar era o maior fabricante de brinquedos, pois em seu escritório tinha as casinhas mais fabulosas, com carrinhos, arvorezinhas. Ela não perdia um sábado de visita ao escritório. O nosso mundo em Copacabana era teatro de revista. E no espirituoso amigo grande Otelo, a menina encontrou um irmão mais velho formidável. Otelo, até o fim da vida, chamava Jorge de papi. Jorge dizia: minha filha, gente importante, aqueles que têm boas coisas na cabeça, que conseguem realizações formidáveis, são sempre gente simples, normal, sem besteiras. Não se iluda com quem empina o nariz e desdenha dos outros. Os encroados metidos à besta não valem nada, eles só pensam que valem. E trabalhando com liberdade, nasce Gabriela Cravo Canela. O sucesso do livro foi tão grande que provocou ira em certos intelectuais do partido. Tentaram destruir o livro e o autor. Alguns tentaram. Só tentaram, né, Jorge? No ano que ele escreveu Velhos Marinheiros, entrou para a Academia Brasileira de Letras. Na noite de sua posse, eu pude constatar que os anos haviam passado, mas Jorge continuava o mesmo rebelde. Jorge estava pronto dentro do seu fardão, os belos bordados a ouro sobressaindo no tecido verde escuro. Ele se olhou no espelho e eu disse: tá bonito. Ele: você acha? Então me deu a tesoura. Pra quê? Me dê que você vai ver. Enquanto ele falava, ia desabotoando a veste. Curioso, eu lhe entreguei a tesoura e, para o meu espanto, eu vi que ele cortava o colarinho branco engomado, duro, rente à parte verde do fardão. E disse: ai, esse diabo estava me incomodando, está furando meu pescoço. Agora eu me sinto melhor. Se alguém quiser reparar, que repare. Vamos, Zélia. Vocês sabem que aos 45 anos de idade eu resolvi aprender a dirigir? Jorge dizia assim: mas por quê? Eu tenho poder de atrair táxis. É só eu sair para apanhar que em seguida aparece um. E ele continuava: você é tão louca, Zé, desse trânsito do Rio de Janeiro? Mas ao me ver decidida, ele disse: quando ela mete uma coisa na cabeça, pois bem, eu não vou proibir. Só tenho um aviso a fazer: não vou pagar conta de hospital, nem de enterros, e nunca vou sentar do seu lado dirigindo. Acabou sentando várias vezes, inclusive até Salvador. Quando tirei a carteira, eu mandei-lhe um telegrama, pois ele não quis ficar no Rio na época da prova. Foi para Recife jogar pôquer, porque estava nervoso. O telegrama dizia: motorista diplomada, pronta para servir. Ele me mandou de volta, seco e apreensivo: parabéns, todo cuidado é pouco. Aí depois, indo para o Galeão buscar Jorge no carro que eu havia comprado com as minhas economiazinhas, sufocada, entre ônibus e caminhões de carga, eu só lembrava da frase: todo cuidado é pouco, todo cuidado é pouco. Será que ele entraria no carro? No meio daquela confusão no trânsito, João, meu filho, me perguntou: me diga uma coisa, mãe, você acredita em Deus? E eu respondi: menino, esta não é hora de duvidar da existência de ninguém. E com a proteção dele, chegamos sãos e salvos ao aeroporto. E agora? Jorge entraria no carro? Fomos ao seu encontro. Depois de beijos, abraços e simulando a maior despreocupação, eu lhe disse: fique aí com a bagagem que eu vou buscar o carro. Ele também, simulando despreocupação, sentou-se ao meu lado e num
uma só palavra. Depois dessa estreia bem-sucedida, ele continuou a sair comigo e um dia me chamou e entregou um envelope. Veja se gosta. Dentro do envelope, as chaves de um automóvel, um lindo carro, que nos trouxe até Salvador. E os meninos cresciam. Um dia, num rompante, Jorge me disse: eu estou pensando que a boa solução, a única, seria nos mudarmos para a Bahia. Lá a vida é tranquila, os meninos podem ter mais liberdade. E como Jorge acabara de vender os direitos autorais de Gabriela para o filme, não era lá essas fortunas, mas dava para comprar uma boa casa e com um belo jardim. Na casa do Rio Vermelho. Chegamos aqui por volta de 1963. Em nossa casa no Rio Vermelho, nós montamos nosso quartel-general, em contato com o mundo inteiro. Viajamos, recebemos gente, crescíamos e nos misturávamos ao povo que muito nos inspirou e foi inspirado por Jorge Amado. Aqui, ele produziu seus mais belos romances. Éramos amigos de todas as classes baianas, desde o mercado modelo a Itapuã. Quando saíamos, parecia uma procissão. Era o tal de Seu Jorge para cá, Dona Zélia para lá, convites de almoço, jantares, um engasga-gato na ladeira da montanha, um sarapatel no Cabula, maniçoba e Tabarica. Em especial, tinha um argentino e um francês que vieram verificar se a Bahia era tudo aquilo mesmo que Jorge falava em seus livros, principalmente em Juliabá. O argentino, artista plástico, Caribé, era uma figura. E o grande etnógrafo, fotógrafo, Babalaô, ministro da Casa de Xangô, o francês Pierre Berger. Nossos amigos na Bahia eram, em geral, artistas plásticos, pintores e escultores. Vinha gente do mundo inteiro descobrir o que a Baiana tem. Os astros hollywoodianos, Marcelo Mastroianni, Roman Polanski, Jack Nicholson, disfarçado com o chapéu enfiado na cara, que eu só soube depois que era ele, depois de revelar a foto. E um dos mais interessantes, bonito de se ver, Harry Belafonte. Este foi atrás de Jorge no terreiro e quase caiu bolado. Ele ia sair raspado e catulado. Como Jorge se divertiu com isso. Caribé era tudo. Passava aqui em casa quase todos os dias. Depois de uma longa reforma e várias situações inusitadas, a casa estava pronta. Graças ao excelente arquiteto Gilberto e aos nossos amigos artistas baianos Caribé, Calazans Neto, Mirabeau Sampaio, Mário Cravo, Gênero Augusto, Manuel Araújo, Carlos Bastos, foram tantos que ajudaram, muitos. Após a inauguração da casa, os parentes reunidos e eu ouvi da mãe de Jorge no jardim falando com seu irmão Jardelino. Jade, aqui na Bahia nenhum homem trabalha. Zélia diz que são todos artistas, pintores. E artista trabalha, me diga, pra mim é tudo vagabundo. Eles vivem por aqui e o besta do Jorge fica dando queijo e vinho pra eles, mas é só gargalhada que se escuta. Quer dizer que Jorge também não trabalha? Perguntou Jardelino na sua inocência. Lalu disse: como é que tu vem com uma pergunta dessa? Meu filho trabalha muito. Meu filho é muito trabalhador. Jorge é escritor, não é artista. Tu não vê quantos livros ele já escreveu? Jardelino meteu o rabo entre as pernas e calou o bico. Este era o clima que Dona Lalu tratava os visitantes, tirando o dia 2 de fevereiro, o dia de seu aniversário, e comemoração dos festejos de Iemanjá, que ela, do alto do Rio Vermelho, aguardava ao povo que passava pela praia para render homenagens a Iemanjá e depois a ela. A nossa casa virava um terreiro, conhecidos, desconhecidos, andiamo tutti mangiaio na Carajé. Era um furdunço. Nós nos deliciávamos. Na nossa casa sempre tivemos muitas festas, muitas surpresas. Manu, artesão de ferro, amando de Jorge, fez uma escultura para Orixá Exu, a fim de enfeitar o jardim. O compadre vai ser o guardião da casa, disse Jorge. Não tardou muito, chegou um recado de mãe senhora pedindo para que Jorge fosse vê-la com a maior urgência. Lá veio o sabão. Tu não tens juízo, seu